Durante anos, a linha do horizonte de Dubai foi a prova viva de que a riqueza podia desafiar as leis da gravidade. Era a prova de que a ambição humana podia ser moldada em vidro e aço e erguida a mais de 2.000 pés de altura. Cada nova torre que subia funcionava como uma declaração imponente, uma promessa audaciosa de que aquela cidade era única e que ali tudo só se movia em uma direção, para cima. Mas algo muito estranho está mudando nos bastidores. Hoje, nos distritos mais icônicos de Dubai, dezenas de arranha-céus imponentes continuam de pé, mas com um detalhe perturbador. As luzes estão acesas, os saguões estão impecavelmente polidos, as piscinas estão limpas, mas os apartamentos estão completamente vazios. E não estamos falando de algumas unidades perdidas aqui e ali. São andares inteiros desabitados, setores completos onde nenhum morador jamais abriu uma mala. Se você realmente quer entender o que está acontecendo por trás das cortinas dessas cidades que nos venderam como o futuro da humanidade, junte-se a nós nesta investigação. O que estamos prestes a revelar vai mudar para sempre a maneira como você enxerga a linha do horizonte de Dubai. Não estamos falando de arquitetura ruim, de obras inacabadas ou de construtoras falidas que ficaram sem dinheiro no meio do caminho. Trata-se de torres luxuosas, totalmente concluídas, localizadas no coração do mercado imobiliário mais promovido do planeta e que permanecem silenciosa, sistemática e teimosamente vazias. 12 desses edifícios em particular contam uma história que ninguém no setor imobiliário de Dubai tem coragem de admitir em voz alta. E essa jornada de descoberta começa não com o pior caso de todos, mas com um que surpreende quase qualquer pessoa que ouve falar dele. No momento do lançamento, os projetos digitais do empreendimento eram deslumbrantes. Vidros que iam do chão ao teto, vistas panorâmicas de tirar o fôlego sobre o canal, e um saguão de entrada que parecia muito mais o de um hotel 5 estrelas do que o de um edifício residencial comum. No papel, as unidades evaporaram rapidamente. Investidores vindos da Rússia, da China, da Europa e da Índia faziam fila para enviar transferências bancárias milionárias e assinar contratos. Os incorporadores celebravam recordes de vendas em tempos inacreditáveis. Mas hoje, se caminharmos pelos corredores desse prédio no final de uma tarde de dia útil, quando teoricamente as pessoas deveriam estar voltando do trabalho, preparando o jantar ou ligando a televisão, o silêncio é simplesmente ensurdecedor. Garagens projetadas para centenas de veículos abrigam apenas carros isolados em um mar de vagas vazias. Os poucos moradores que de fato se mudaram para lá relatam que passam dias inteiros sem cruzar com uma única alma viva em seus andares. E não pense que esse é um caso isolado ou uma mera anedota de condomínio. Trata-se de um padrão silencioso que vem se desenhando há anos, acelerou de forma brutal após o ano de 2022 e que agora está escancarado para quem tiver coragem de olhar, além das peças publicitárias perfeitas. Para decifrar esse mistério, nós precisamos confrontar o que o mercado imobiliário de Dubai realmente é, em comparação com o que ele diz ser nas propagandas. Esses dois mundos estão se distanciando há muito tempo. A verdade nua e crua, que a maior parte da imprensa ignora ou esconde de propósito, é que o mercado imobiliário de Dubai nunca foi planejado para pessoas que querem de fato morar em Dubai. O sistema foi desenhado para investidores globais, pessoas que buscavam blindar patrimônio em um ambiente de imposto zero, em uma cidade com moeda forte atrelada ao dólar, com promessas de altos retornos de aluguel e a facilidade de comprar sem precisar de residência oficial. Os seres humanos de carne e osso que deveriam habitar esses apartamentos eram uma parte secundária nessa equação financeira. Esse modelo funcionou muito bem enquanto o capital global era barato, as taxas de juros mundiais estavam próximas de zero e a narrativa de Dubai como o grande polo global do futuro era fascinante o suficiente para justificar qualquer preço absurdo. Mas essa era dourada chegou ao fim, e o esqueleto dessas torres vazias é a maior prova disso. O segundo prédio da nossa lista fica na famosa Dubai Marina, uma região que muitos consideravam um exemplo de vida urbana real. Era uma área densa, agradável para caminhar pelos padrões locais, com um calçadão à beira-mar repleto de restaurantes e cafés, que davam à região a textura autêntica de uma metrópole de verdade. O lugar atraía expatriados em busca de conveniência, jovens profissionais e casais que se mudavam a trabalho. No entanto, esta torre específica, finalizada em 2019, nunca ultrapassou a marca de 40% de ocupação desde a sua inauguração. No início, a construtora culpou a pandemia, depois jogou a culpa na instabilidade
instabilidade geopolítica global. Por fim, decidiram simplesmente parar de divulgar qualquer relatório de ocupação. Os poucos moradores atuais descrevem um edifício que mecanicamente funciona muito bem, tudo está no lugar, a academia é fantástica e a equipe de manutenção é ágil, mas a sensação constante é de estar vivendo em um lugar fantasma. Um ex-morador, entrevistado por um analista de mercado da região no ano passado, descreveu a experiência como viver em um hotel de luxo que simplesmente esqueceu de abrir as portas para o público. O valor do aluguel naquele edifício despencou 3 vezes no período de 4 anos. A cada corte de preço, os proprietários torciam para atrair moradores de longo prazo, que pudessem finalmente dar alguma vida ao lugar. Mas o que receberam foram pequenas ondas de inquilinos temporários, pessoas que usavam o apartamento apenas como um ponto de apoio estratégico no mapa, passando poucos meses do ano ali e o restante em outros países. Para eles, Dubai é apenas mais uma parada em uma rotina nômade global, e não um lar. E esse é o cerne do problema. Dubai concentrou toda a sua energia em atrair pessoas de passagem, criando vistos especiais de 5 anos, vistos dourados e vistos para nômades digitais. Cada uma dessas novas categorias de visto foi anunciada pelo governo com uma festa midiática gigantesca. No entanto, elas trazem pessoas que até estão fisicamente em Dubai, mas que não pertencem de verdade ao lugar. São indivíduos que mantêm suas vidas reais, suas famílias, seus negócios e suas residências principais em outros cantos do planeta. Para os bancos de dados do setor imobiliário, um apartamento que fica ocupado apenas 4 meses por ano aparece de forma idêntica a um imóvel completamente abandonado. O terceiro edifício da nossa investigação nos leva diretamente a Business Bay, que foi projetada para ser a resposta de Dubai ao efervescente centro de Manhattan. A promessa era de um bairro de uso misto, denso, onde as pessoas pudessem morar logo acima dos escritórios em que trabalhavam, sustentando o comércio local de rua. No papel, o conceito parecia brilhante. Mas a execução prática, pelo menos em várias dessas torres, passou muito longe de ser brilhante. Este arranha-céu específico vendeu unidades de forma agressiva entre os anos de 2015 e 2018, aproveitando uma janela de oportunidade em que a região de Business Bay atraía a atenção cega de grandes investidores mundiais. A proposta era irresistível, com andares altíssimos, vistas diretas para o majestoso Burj Khalifa e uma proximidade invejável do centro. A construtora conseguiu fechar negócios com compradores de mais de 30 países diferentes. Contudo, quase nenhum desses proprietários tinha a menor intenção de morar ali. Eles estavam comprando promessas de lucros fáceis, que infelizmente nunca se materializaram da forma como constava nos panfletos promocionais. A oferta de imóveis explodiu rápido demais e saturou o mercado local. Novas torres surgiam a cada instante, enquanto o número real de inquilinos crescia em passos lentos. Com isso, os valores dos aluguéis despencaram, mas as taxas de condomínio e manutenção continuaram nas alturas. O abismo entre o que os proprietários precisavam cobrar para cobrir as parcelas do financiamento e o que as pessoas estavam dispostas a pagar tornou-se inviável. Muitos desistiram de anunciar os imóveis e resolveram esperar por uma oportunidade de revenda que nunca chegava. Se você parar em frente a esse prédio por volta das 9 da noite e olhar para cima, conseguirá contar nos dedos as janelas iluminadas. No terço superior da torre, o cenário de escuridão é assustador. E é aí que percebemos que esta não é apenas uma investigação imobiliária comum, mas sim uma autópsia sobre o planejamento urbano e o que acontece ao priorizar especuladores em vez de moradores. Arranha-céus vazios não são elementos neutros na paisagem. Eles não ficam apenas ali parados, esperando pacientemente por novos donos. Na verdade, eles causam dano profundo e ativo às comunidades ao redor. Quando uma fatia expressiva dos imóveis de uma região fica desabitada, o comércio local, os restaurantes e as cafeterias simplesmente não conseguem sobreviver. Os estabelecimentos abrem e fecham em um ciclo frenético de falências. Os grandes supermercados que se instalam na região são dimensionados para uma população fantasma, que nunca se consolida. O resultado final desse processo é um bairro sem a densidade e a energia que fazem a vida urbana de fato funcionar. Quem realmente mora ali sente esse vazio de forma dolorosa todos os dias, com a estranha sensação de habitar uma cidade que nunca começou de verdade, presa em um eterno estado de quase. E esse cenário cinzento cria um ciclo vicioso destrutivo, pois o próprio vazio se torna o principal motivo para que novas pessoas evitem se mudar para lá. Isso intensifica o abandono, destrói o charme da região e afasta de vez os moradores em potencial. A quarta torre da nossa investigação fica localizada na emblemática avenida Sheikh Zayed, a principal artéria rodoviária de Dubai e um dos trechos urbanos mais visualmente dramáticos do mundo. Ao dirigir por ela, você é cercado por uma parede contínua de
gigantescos arranha-céus espelhados que parecem rasgar as nuvens em ambos os lados da via. A escala monumental daquele paredão de vidro é avassaladora, dando a nítida impressão de ser a metrópole mais densa do mundo. Mas o que ninguém te conta é que esses prédios registram as maiores taxas de desocupação de toda a cidade, um segredo guardado a 7 chaves. Por fora, a manutenção é impecável. As fachadas de vidro reluzem sob o sol do deserto e os andares térreos exibem movimento suficiente para sustentar a ilusão de um bairro ativo. Mas basta subir um pouco mais, passando do 20º andar de muitos desses edifícios, para que os dados reais de ocupação revelem uma farsa colossal. Esta torre que estamos analisando agora foi entregue no ano de 2017. Na época da conclusão das obras, cerca de 60% das unidades tinham sido vendidas. Desse total de vendas, menos da metade chegou a ser ocupada por moradores de verdade. O restante dos apartamentos ficou nas mãos de especuladores estrangeiros, que apenas aguardam um momento perfeito para revender seus ativos. Hoje, a ocupação estimada está abaixo de 35%. Há pessoas que vivem lá e nunca cruzaram com seus vizinhos, simplesmente porque eles não existem. O proprietário registrado do apartamento ao lado mora em outro país e visita Dubai no máximo 2 vezes por ano. O que estamos investigando aqui não é uma falha de engenharia, até porque o prédio é tecnicamente incrível. O que faliu foi a teoria de que se pode construir uma cidade focada em ser um produto financeiro e esperar que ela funcione como um lar para as pessoas. Este quinto edifício nos leva a um dos novos megaprojetos de Dubai, lançado com enorme barulho de marketing após a pandemia. Era a narrativa de que a cidade venceu a crise do coronavírus, atraindo os ricos do mundo e prometendo, através do visto dourado, uma nova era de moradores fixos. Essa narrativa tinha um fundo de verdade. Houve um movimento real de pessoas ricas da Europa, principalmente de países com impostos elevados, que decidiram se mudar para lá. Entre 2021 e 2022, o mercado residencial de Dubai ferveu de verdade, com aluguéis disparando e prédios quase lotados. Mas as construtoras responderam a esse pico de demanda do jeito que sempre fazem por lá, lançando novos empreendimentos em uma escala que esmaga qualquer aumento de procura real. Hoje, o volume de apartamentos em obras ou recém-entregues é suficiente para abrigar uma população muito maior do que a atual ou do que qualquer projeção realista de novos moradores para os próximos anos. Lançada em 2022 e concluída antes do prazo em 2024, esta torre fica exatamente em um desses corredores saturados pelo excesso de oferta. Dos cerca de 400 apartamentos, os dados oficiais dizem que metade está ocupada, mas os poucos moradores locais estimam um número bem menor. A ocupação real, descontando quem passa menos de 6 meses por ano ali, é assustadoramente baixa. Já o sexto edifício nos leva a um cenário diferente, uma das torres mais antigas de Dubai, em um distrito que era o topo da modernidade há 15 anos. Quando abriu as portas, o lugar era cobiçado e atraiu os primeiros expatriados que trouxeram aquela energia cosmopolita vibrante para a cidade. Pessoas vindas de Londres, de Sydney e de Toronto se estabeleceram aqui e criaram algo que parecia, ao menos por um momento, um bairro de verdade. No entanto, essa comunidade pioneira praticamente desapareceu. Não por falha do edifício, mas porque Dubai se tornou cara demais para os profissionais em meio de carreira que davam vida ao lugar. Aqueles aluguéis que pareciam razoáveis em 2010 ou 2015 simplesmente dobraram. As taxas de condomínio subiram de forma absurda e custos com escolas, saúde e o dia a dia básico atingiram patamares impraticáveis. A conta que antes justificava a mudança já não fecha mais. Quem consegue pagar a nova Dubai hoje pertence a um grupo bem mais rico, mas muito menos presente. Esses novos endinheirados são donos de várias propriedades pelo mundo e passam apenas frações do ano em Dubai. Eles não precisam de um senso de comunidade local, pois já trazem suas próprias conexões ou simplesmente não dependem disso como as pessoas comuns. O prédio continua de pé, ostentando ótimas taxas de ocupação no papel, mas a alma comunitária evaporou. O que restou foi uma rotatividade sem fim de turistas de temporada, inquilinos temporários de plataformas de hospedagem rápida e funcionários corporativos de passagem. O saguão exibe algum movimento, mas os andares residenciais estão em silêncio absoluto. É um vazio invisível nas estatísticas oficiais, mas que quem vive ali sente na pele todos os dias. Trata-se da melancolia de um lugar que perdeu sua estrutura social, mesmo mantendo a carcaça de concreto intacta. Nossa investigação sobre a sétima torre revela uma perspectiva puramente financeira. Esse prédio, erguido em uma das zonas de propriedade livre de Dubai,
foi vendido quase totalmente para investidores estrangeiros entre 2016 e 2019. Muitos deles compraram vários apartamentos de uma vez, às vezes 10, 15 ou até 20 unidades no mesmo condomínio. As equipes de vendas das construtoras rodaram a Ásia, o leste europeu e o Oriente Médio, empurrando a promessa de lucros absurdos para compradores que nunca pisaram em Dubai e que nem tinham planos de fazer isso. Aqueles compradores não estavam adquirindo lares, mas sim apostando na estabilidade cambial, no rendimento de aluguel e na chance de revender mais caro no futuro. Os apartamentos eram meros contêineres para validar uma tese financeira abstrata. Porém, para a maioria, a aposta falhou. O mercado de revenda nessa região estagnou há anos. O volume de transações é alto, mas concentrado em projetos novos e de altíssimo luxo. Os prédios mais antigos em áreas menos badaladas são difíceis de vender, alugar ou desovar. Para se ter uma ideia, alguns imóveis deste edifício específico estão anunciados para locação há mais de 2 anos, sem que nenhum inquilino aceite pagar o valor pedido. Outros proprietários acumulam anúncios de venda com preços cortados repetidas vezes. Enquanto isso, a construtora já partiu para outros lançamentos, de olho em novos lucros. A pré-venda de um novo condomínio a apenas 3 quilômetros dali abriu no último trimestre e esgotou em surpreendentes 4 dias. O 8º edifício da nossa investigação é talvez o mais impressionante visualmente. Venceu prêmios de arquitetura, estampou revistas internacionais de design e exibe fotos belíssimas que parecem ilustrar o futuro ideal das cidades. De certos ângulos e luzes, ele evoca um otimismo vibrante em concreto e vidro, mas por trás da casca reluzente é uma das grandes torres mais vazias de Dubai. Os motivos desse esvaziamento revelam um padrão assustador. O mesmo design que o tornou tão fotogênico inviabilizou a vida diária dos moradores. As plantas priorizaram o drama visual da arquitetura externa em detrimento da funcionalidade do lar. A luz natural em vários apartamentos foi prejudicada pelas próprias colunas que dão o contorno único da fachada. Disposições que pareciam fantásticas nos projetos tridimensionais se provaram desconfortáveis no cotidiano. O espaço para armários é mínimo e a transição entre as salas e as varandas, algo crucial sob o calor sufocante de Dubai, foi mal planejada. Quem comprou apenas olhando as maquetes digitais quebrou a cara, e muitos fugiram dali rápido. Muitos compradores sequer chegaram a se mudar, mantendo o imóvel como investimento e descobrindo que alugar era muito mais difícil do que o prometido. Afinal, inquilinos de verdade visitam o local antes de fechar o contrato, diferentemente de investidores de papel. Essa é uma armadilha típica da compra na planta, modalidade padrão em Dubai. Ao adquirir um imóvel com base em imagens projetadas por computador, você compra apenas um conceito. O resultado físico pode até estar de acordo com o memorial descritivo, mas a sensação de habitar ali pode ser claustrofóbica. Em um mercado dominado por transações remotas feitas por estrangeiros, a distância entre a promessa e a realidade é brutal. O 9º edifício revela um vilão silencioso que esvazia as torres residenciais. As taxas de condomínio e manutenção. Cada proprietário em Dubai paga uma taxa anual para cobrir os custos das áreas comuns. Em prédios bem geridos com custos profissionais à qualidade dos serviços, isso é tolerável. Porém, em condomínios cheios de regalias extravagantes de catálogo, essas taxas dispararam de uma forma que destrói qualquer viabilidade financeira de investimento. Nesta torre específica, o condomínio por metro quadrado subiu mais de 60% em 6 anos. Para um apartamento médio de 2 quartos, a taxa anual atinge valores absurdos que inviabilizam completamente a matemática do aluguel. Os proprietários, pressionados a pagar essas taxas brutais de manutenção, mais as parcelas do financiamento e os impostos, precisam cobrar aluguéis astronômicos para verem algum lucro. O resultado inevitável é uma fila de apartamentos vazios por meses a fio entre as locações. Muitos senhorios se recusam terminantemente a baixar o preço para não reduzir sua renda anual planejada, criando uma paralisia no mercado. Assim, o prédio sangra com a vacância, enquanto locatários e proprietários travam um jogo de paciência infrutífero. Esse impasse dramático se espalha por dezenas de condomínios ao mesmo tempo, deteriorando bairros inteiros. E o 10º prédio traz uma história ainda mais bizarra. Aqui, o esvaziamento não se deve a erros de cálculo financeiro ou falhas de arquitetura, mas a um fator totalmente invisível nos relatórios oficiais do mercado imobiliário, a reputação.
As redes de expatriados são extremamente conectadas e ágeis. Grupos de redes sociais e canais de mensagens trocam informações cruas e diretas sobre os piores prédios de Dubai. Empreendimentos problemáticos são expostos sem piedade, administradoras incompetentes são listadas e edifícios com infiltrações crônicas, falta de manutenção ou conflitos internos insolúveis ganham uma fama terrível que assombra os corretores e afasta potenciais inquilinos por muitos anos. Hoje, convido você a analisar comigo um caso emblemático de colapso urbano silencioso. Esta torre carrega desde 2021 uma reputação sombria que simplesmente não consegue sacudir. Os detalhes técnicos podem até ser contestados pelas imobiliárias locais, mas o padrão que documentamos em nossa investigação é inegável. Relatos de moradores antigos e atuais expõem falhas sistemáticas em fóruns de expatriados, servindo de alerta. O prédio não está em uma área ruim e os preços são competitivos, mas a má fama age como um filtro invisível, afastando quem busca estabilidade. No fim, o que resta é um perfil de inquilinos que ignoraram os alertas em nome de um preço baixo. Nenhuma dessas pessoas costuma permanecer por muito tempo. A rotatividade de moradores é altíssima e o senso de comunidade simplesmente não se consolida, alimentando um ciclo vicioso de desvalorização. Ao analisarmos o 11º edifício desta lista, percebemos que ele fica no coração de um dos projetos urbanísticos mais ambiciosos de Dubai, uma verdadeira cidade planejada dentro da cidade. No papel, a promessa era magnífica: maquetes futuristas, projeções populacionais robustas, escolas de ponta, hospitais, um calçadão comercial vibrante e parques exuberantes. Parecia perfeito, mas a nossa investigação de campo revela um problema crônico e quase endêmico no modelo de desenvolvimento de Dubai. O mecanismo de vendas funciona a todo vapor. Os arranha-céus residenciais são erguidos, vendidos e parcialmente ocupados de forma incrivelmente rápida. O problema, contudo, é que a infraestrutura essencial prometida para dar vida ao bairro permanece em um eterno estado de obras, sempre adiada para a próxima fase do empreendimento. Descobrimos que a escola local abriu com 4 anos de atraso, enquanto o hospital planejado sequer abriu as portas. No calçadão de compras, poucas lojas funcionam e a maioria segue às escuras sob tapumes temporários. Até os parques sofrem com a falta de verba de manutenção, pois a receita de condomínio depende de moradores que ainda não existem. Viver ali é habitar um canteiro de obras infinito. Embora alguns poucos pioneiros tenham decidido ficar, apostando em um futuro distante e suportando o caos atual, a grande maioria já arrumou as malas. Esta torre específica, um dos primeiros marcos de concreto a ficar de pé no local, viu sua base original de moradores evaporar. A administração agora enfrenta imensas dificuldades para atrair novos locatários, pois os candidatos de hoje pesquisam o histórico real antes de assinar qualquer contrato. Mas o caso do 12º edifício é, sob a nossa ótica investigativa, o mais fascinante de todos. Ele não está vazio por causa de um erro evidente ou de má gestão. A localização é excelente, o design é moderno, a taxa de condomínio é justa e sua ficha é limpa. Nos relatórios dos analistas, ele deveria estar lotado. A grande verdade que os relatórios oficiais escondem é simples. O prédio não está cheio porque Dubai não está cheia. Pelo menos não da forma orgânica que uma metrópole necessita. A cidade planeja e constrói para uma população projetada que sempre corre atrás da realidade. Atraiu-se um volume colossal de capital estrangeiro que compra imóveis de luxo sem gerar moradores de fato. Há uma elite global altamente móvel que passa pela cidade de forma passageira, sem criar raízes. As pessoas estão fisicamente em Dubai, mas a cidade precisa de pessoas que pertençam a Dubai de verdade. Este edifício, bem localizado e conservado, segue vazio simplesmente porque não há pessoas comprometidas o suficiente com a cidade para pagar esse preço. E o pior é que existem dezenas de outros prédios fazendo exatamente a mesma exigência financeira, enquanto a oferta de imóveis não para de crescer de forma descontrolada. Vamos ampliar o foco dessas torres individuais e analisar o que esse padrão de vacância realmente significa para o futuro. Se você e eu acompanharmos de perto os movimentos do mercado imobiliário de Dubai nos últimos 2 anos, perceberemos que isso não é um acidente, mas sim o sintoma visível de um desequilíbrio estrutural antigo. A promessa oficial de Dubai sempre foi tentadora: imposto de renda zero, sol o ano inteiro, ruas seguras e infraestrutura impecável. Um pacote atraente que seduziu o capital mundial e levou legiões de expatriados para o deserto. Contudo, nossa investigação aponta que cada um desses pilares está sob extrema pressão, algo impensável há 5 anos.
O custo de vida em Dubai disparou. Os aluguéis que antes eram grande chamariz econômico da região, agora alcançaram ou até superaram os valores praticados em metrópoles consolidadas como Londres, Paris ou Sydney. Quando pesamos a balança e notamos a falta de uma rede de bem-estar social robusta que essas capitais tradicionais oferecem de graça, a conta simplesmente não fecha mais. Aquele jovem profissional que escolhia Dubai pelo custo-benefício agora percebe que a vantagem financeira evaporou. Para complicar, governos europeus flexibilizaram suas regras de visto, criando novos caminhos de imigração atrativos. O famoso visto Gold de Portugal mudou, mas abriu espaço para novas alternativas de captação de talentos. Espanha, Itália e Grécia lançaram pacotes de residência agressivos, mirando cirurgicamente na mesma classe de profissionais qualificados que Dubai tanto deseja. Essa concorrência global é feroz e os dados de fluxo migratório confirmam que as mentes mais brilhantes estão mudando de rota. A grande questão ética e econômica para o futuro de Dubai não é se ela vai colapsar. A cidade é viável, sua infraestrutura de ponta e sua posição geopolítica são reais. O mistério que tentamos desvendar é se erguer arranha-céus apenas como ferramentas de especulação financeira para inquilinos temporários pode, de fato, sustentar uma sociedade de verdade. O cenário que expomos nesses 12 edifícios revela, por trás de sintomas aparentemente diferentes, uma única e incômoda realidade subterrânea. Dubai se moldou perfeitamente para atrair capitais bilionários, mas agora enfrenta uma barreira hercúlea para transformar esse dinheiro em uma comunidade de pessoas reais. Quando as grandes construtoras lançarem suas próximas vendas na planta, e elas farão isso, já que o apetite dos investidores estrangeiros continua aquecido, estarão dobrando a aposta de que o mercado vai absorver essa montanha de concreto espontaneamente. Eles acreditam que o amanhã trará os moradores necessários para dar vida a essas estruturas fantasmagóricas de hoje. Essa aposta ousada pode até dar certo, afinal, Dubai já calou os céticos antes. No entanto, estes 12 prédios que analisamos de perto hoje transmitem uma mensagem silenciosa, mas ensurdecedora. Para quem estiver disposto a enxergar além da propaganda oficial, o abismo entre a oferta desenfreada de imóveis de luxo e a real demanda humana não é uma oscilação temporária do mercado. É um defeito estrutural grave de um ecossistema projetado para satisfazer transações financeiras internacionais em vez de atender às necessidades reais das famílias que deveriam viver ali de verdade. Ano após ano. O vazio desses andares escuros é palpável. Se você e eu acompanhamos as transformações urbanas globais, sabemos que este fenômeno de obsolescência programada e especulação predatória não é uma exclusividade da joia dos Emirados Árabes. Essa mesma lógica perversa está em andamento em diversas metrópoles globais, operando sob diferentes disfarces e velocidades variadas. As torres fantasmas, que hoje ninguém quer habitar, são apenas uma amostra grátis do colapso que ocorre quando planejadores urbanos confundem a beleza de um horizonte desenhado por guindastes com a alma pulsante de uma cidade habitada. Se você deseja continuar desvendando comigo essas forças ocultas que moldam o espaço urbano contemporâneo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal para acompanhar as próximas etapas desta apuração jornalística. Há muito mais podridão e beleza para revelarmos juntos, e o próximo capítulo já está em pleno andamento.